Boa noite a todos. Hoje, exatamente 25 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Muito bem, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós iremos para a questão 487. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós lhe agradecemos, Senhor, e sempre iremos começar a nossa prece te agradecendo pelo encontro com esta doutrina, te agradecendo pela oportunidade de estudo, te agradecendo pela saúde mental, te agradecendo pelas oportunidades, pelas provas e expiações que a vida nos convida diariamente e muitas vezes por uma imposição de um pai, de uma mãe, de um professor que nos corrige. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos o amparo da espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Obrigada pela oportunidade de estarmos manuseando o Livro dos Espíritos e estudando detalhadamente, amparados e inspirados por ti. Mais uma vez mais te rogamos o amparo, a assistência, a inspiração indispensável e que nós possamos, num esforço constante para colocar em prática o que aqui estamos aprendendo, nos esforçando ainda mais para nos tornarmos pessoas, humanos melhores. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Questão 487. Dentre os nossos males, dentro das encrencas que nós carregamos e do mal que nós fazemos a nós mesmos, qual é o mal que está dentro de nós? Egoísmo, orgulho, vaidade e por aí se vai. Inveja, ciúmes, tudo isso que está dentro de nós é um mal que nos prejudica muito, que atrapalha o nosso processo de evolução. Então, dentre os nossos males, porque é um mal só? São vários. Quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Ou seja, qual o mal que nós carregamos que mais entristece os espíritos? Principalmente aqueles espíritos que estão ligados ao nosso coração. Principalmente aqueles espíritos que muitas vezes são responsáveis pela nossa encarnação, o nosso anjo tutelar. Então, qual o mal que existe em nós, os males, que mais aflige, que mais inquieta esses nossos amores no mundo espiritual? Aí Kardec dá dois caminhos, vamos dizer assim, duas sugestões. Serão os males físicos ou os morais? Ou seja, eles se entristecem, eles se afligem muito mais quando nós estamos com uma enfermidade física ou quando nós estamos vivendo uma enfermidade moral. Essa é a pergunta que Kardec... Aonde que eles se afligem mais? Quando nos vê com uma enfermidade física ou quando nos vê com uma enfermidade moral? Resposta. O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, ou seja, egoísmo e dureza do coração. Dureza do coração é movimento de egoísmo,
insensibilidade para a dor alheia. Então, se ele colocou esses dois, qual é os males que mais o aflige quando nós estamos? É o moral ou o material? É o moral. Imagina egoísmo e dureza dos nossos corações, essa insensibilidade. Daí decorre tudo o mais. Então, todo e qualquer mal, todo e qualquer males, eles têm origem aonde? Egoísmo e a dureza dos vossos corações. Riem-se, né? E ele colocou, riem-se do quê? De todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Males imaginários. Então, vamos lá. O que seria esse males imaginário que é resultado do orgulho e do egoísmo? Vamos pegar aqui o orgulho. Vamos dizer que eu estou aqui a conversar e a Naí diz palavras desagradáveis para mim na frente de todos vocês. E isso passa a ser um sofrimento para mim. Isso é uma dor para mim. Para mim é. Mas por que eu estou sofrendo com essa dor? Qual é a causa dessa dor? É a Naí? Qual é a causa da dor? O meu orgulho. E eu transformo nisso numa dor. Aí ele diz os espíritos dão uma risadinha. Que tola, Conceição. Para que ela está fazendo essa confusão no copo d'água? Isso aí não é nem sofrimento. Então, muitos daquilo que nós chamamos de males, que nós chamamos de sofrimento, é resultado da nossa incúria, é resultado do orgulho e da vaidade. Orgulho não falou o que eu quis, não anuiu comigo, não concordou comigo. E vaidade é achar que a gente tem que estar sempre no topo de tudo. E nisso a gente sofre. A gente sofre porque a gente não quer abrir mão da posição que nós ocupamos. Então, isso é um sofrimento enviado por Deus? Não. Isso é uma expiação? Não. Isso é uma prova? Não. O que é isso? Lezeira baré. Só nós, os barés, entendemos o que é lezeira baré. Mas vamos falar de uma forma nordestina. É abestalhamento. Os nordestinos entenderam agora, né? Então, é isso que nós temos que entender. São sofrimentos voluntários. A gente dá um teor maior àquilo que não existe. Então, diz os espíritos nobres, o que ele faz? Quantas vezes a gente não sofre porque a gente não tem aquele carro? Mas a gente está com o carro, mas a gente quer aquele, a gente sofre. Quantas vezes a gente sofre porque não tem aquela casa? A gente tem uma casa, mas a gente quer aquela. A gente sofre por isso. Alegram-se. Em que momento que eles se alegram? Com os que têm por fim, ou seja, os males, que têm por fim abreviar a duração das vossas provas. Então, quando que eles se alegram? Quando eles percebem que nós estamos passando por um mal, mas que esse mal que nós estamos passando vai abreviar, ou seja, vai aliviar o nosso débito. Trocando em miúdos é a história. O cidadão precisava expiar perdendo um braço inteiro. Mas ele foi um ser humano que se esforçou tanto para se tornar um humano melhor naquela encarnação, que ele perdeu só um dedo. É um mal? É um sofrimento? É. Mas a gente diz assim, para o espírito que me acompanha, o nosso guia espiritual, o nosso anjo tutelar, ele vai dizer que bom, a Conceição está resgatando o débito dela, está em evolução. Então, isso alegra esses espíritos nobres. Entende? Isso alegra. Não aquele sofrimento que a gente arruma por conta das nossa vaidade, do nosso orgulho. Ficou clara essa questão? Porque a gente lendo rápido, a gente não consegue entender o que eles estão nos explicando, né? Então ele diz, alegram-se esses espíritos nobres, os que têm por fim, os que têm o quê? Os males, que têm por fim abreviar a duração
das nossas provas, né? Lembra sempre disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou estaremos passando por provas, ou estaremos passando por expiações. Se está tudo muito tranquilo, é o momento de um breve repouso. E nós tínhamos que aproveitar esse momento que está tudo tranquilo para a gente adquirir depósito, para a gente fazer a nossa caixinha, ou seja, adquirir, aproveitar que eu estou com o meu corpo legal, que está todo mundo bem na família, que está tudo muito tranquilo, é hora de eu arregaçar a manga e ir trabalhar. Porque quando a gente trabalha, o fio engrossa. A gente não diz assim, nossa, eu estou por um fio, né? Era o Chico que dizia, eu estou por um fio. Aí o Chico dizia, vai trabalhar no bem que engrossa a corda. Então é isso que a gente... Então o que a gente faz quando tudo está muito bem, quando tudo está legal? O que a gente faz? Nada. A gente quer que fique mais legal ainda. A gente se acomoda, dorme demais, descansa demais, viaja demais, só faz tudo demais e não aproveitou o que deveria fazer. Tia, como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo está me aprimorando? Se não tem sacrifício, é igual exercício físico. Vou trazer em miúdo. Se tu fizer 10 repetições e tu está sentindo o músculo, fazendo efeito. Se daqui a um mês tu continuar fazendo 10 repetições, vai doer? O músculo já se acostumou. Agora tu precisa aumentar para quanto? Para 15. Depois tu aumenta para 20. Tu aumenta o peso também, porque tu vai se tornando resistente. Quando se fala em evolução, é isso. Eu não posso me acomodar naquilo. Eu tenho sempre que estar fazendo algo que exige de mim um pouco mais. Senão eu estou estagnada. Eu sempre tenho que estar me esforçando para fazer algo mais. Porque o que a gente aprende? Sacrifício é sinônimo de evolução. Se não há sacrifício, não há evolução. Entendemos isso? Se não há sacrifício, não é. Todo mundo entendeu. É só lembrar da ginástica. Eu não posso passar a vida inteira fazendo 10 repetições. Não posso. Então eu tenho que estar sempre. E às vezes esse exercício é calar a boca. É não responder. É fazer, é Jesus que ensina. Se alguém te caminha para andar 1000 léguas, tu anda quantos? 2000 a mais. Somando dá 3. Se alguém te pedir a veste, oferece a túnica. Então o que Jesus está dizendo? Não faça só 10, faça 20. Por que ele está falando isso? Ele está nos ensinando a evoluir, a crescer. Então, não posso me acomodar. Eu tenho sempre que estar buscando fazer algo que exige de mim um sacrifício. Tá? Aí tem um comentário do professor Denizar. Esse aqui, a letrinha está miudinha, é um comentário do Denizar. Professor Denizar, senhor Denizar. Sabendo que a vida corpórea é transitória, e que as tribulações que a acompanham são meio de alcançar um estado melhor. Vocês entenderam? A vida terrena, ela é o quê? Transitória. Ninguém vai viver aqui eternamente. Esse corpo é temporário. Não só você, como as pessoas que te cercam. Ninguém vai virar Highlander. Só os antigos conhecem o Highlander, né? Os novos não sabem quem é. Vamos procurar no YouTube que vocês vão saber, né? Digita lá Highlander que você vai ver o filme. Então, ninguém vai virar Highlander. Então isso aqui é transitório, tanto para mim quanto para o outro. Mas ele diz que tem uma função, qual é?
acompanho, então, e que as tribulações da vida, ou seja, eu vou viver na terra sem tribulações? Se eu viver sem tribulações, não tem evolução. Se você está fazendo uma apologia ao sofrimento, eu estou falando de tribulações, eu não estou falando de sofrimento. Sofrimento é uma carga a mais que nós colocamos em uma tribulação. Então, são essas atribulações da vida que vai testar a minha fé, a minha paciência, a minha resignação, a minha tolerância, o meu perdão, a minha indulgência. E tudo isso é material de espírito que está em evolução. Então nós somos aprendizes, nós estamos aqui aprendendo. E precisamos exercitar isso. Então a gente precisa de pessoas difíceis que exigem de nós tudo isso. A gente tem que enfiar isso na cabeça. Quando aparecer um perturbadinho na nossa vida, a gente diz: ô Senhor, muito obrigada, mandaste um instrumento para mim. Deixa eu aproveitar que é para mim exercitar o que eu tenho. É sério, é sério. Por exemplo, quando você está fazendo um curso, quando você vai para a prática, você precisa de o quê? Você precisa de cliente. Para saber se o que você aprendeu, você consegue aplicar. Então, a pessoa difícil que vive conosco é o nosso cliente. Olha como muda a coisa, né? Onde apareceu um cliente, vou já aqui trabalhar e vender o produto que eu estou aperfeiçoando. E qual é o produto que essa pessoa está exigindo de mim? Tolerância. O trânsito. Ainda tem pessoas que fazem do trânsito um ambiente, uma oficina. A outra não, porque isso não tem mais, já passou, já fez os 10, agora é outro. Mas tem gente que ainda está nessa aula primária do trânsito, ainda se irrita profundamente porque alguém trancou, alguém não deu sinal, e grita e xinga, está nesse nível ainda não conseguiu olhar para o outro como um cliente. Deixa passar, ora por ele. Coloca o EOS, vai ouvindo a tia no pé do ouvido. Sabe, dentro do carro, né? Ou dentro do ônibus. Coloca o fone e coloca o EOS. Porque aí pelo menos você está higienizando e lembrando constantemente aquilo que a gente estuda aqui dentro da sala. Mas olha para o outro como um cliente, muitas vezes, que exige de ti um comportamento e um produto. O André Luiz diz: trate os seus familiares da mesma forma que você trata as visitas. Ou seja, ofereça o suco e lave o copo. Então são coisas que a gente tem que lidar. Afinal de contas, a vida ela é o quê? Transitória. Saibamos valorizar o que deve ser valorizado, que são as coisas espirituais. As materiais também são coisas o quê? Transitórias. Tá bom? Continua Kardec. Os espíritos se afligem mais pelas causas o quê? Pelas causas morais, que deles nos afastam. Porque essa atitude minha, que não está de comum acordo com o que Jesus nos ensina, não é que eles se afastam, nós nos afastamos. E quando a gente fala nós nos afastamos, a gente não está falando de distância física. Isso é uma expressão. A gente está falando de distância psíquica. Nós estamos falando de vibração. Nós estamos falando de sintonia. Então, quando eu vou cada vez mais me distanciando do bem, eu não tenho como receber a influência deles. Porque agora eu estou recebendo influência da onde? Do mal. Então não é uma distância física, tá? Eu vou embora, não quero mais ficar para lá da Conceição, não. Até porque os espíritos não precisam estar ao meu lado para me influenciar. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Ele pode estar em outro planeta. A gente às vezes tem a ideia que o anjo da guarda é a nossa sombra. Você imagina o anjo da guarda todo dia ali. E aí, pessoal, para onde nós vamos hoje?
Eles estão trabalhando, estão em atividade, mas eles são responsáveis. Eles estão ligados. Basta a gente chamar um momento. Por isso, a necessidade da oração. Entende? Então, se eu começo a buscar o caminho do mal, e do mal pautado em orgulho, vaidade, egoísmo e todos os seus pares ali, eu acabo não mais conseguindo perceber a inspiração dos espíritos novos. E aí eles vão ficar fazendo o quê? Perdendo tempo? Do que pelos nossos males físicos, tá? Então, muito mais eles afligem pelas causas morais. Que são apenas os males físicos, são o quê? Passageiro. Mas passageiro não é tu vai doer hoje, amanhã não dói. Pode doer uma encarnação inteira, mas ainda assim ela é o quê? Passageiro. E tu vai largar o corpo? Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas. O carro que bateu, a roupa que tu foi vestir não estava passada do jeito que tu querias, né? Vou pegar os homens aqui, aquele objeto que tu foi procurar lá na tua oficina e não está, seja lá o que for, isso aí ele não vão se afligir com isso. Vocês não está incomodada. Por quê? Porque ela foi fazer a manicure e a moça fez horrível a manicure dela. Coisas da terra. Nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância, né? Teu filho chegou todo emburrado. Por quê? Porque a minha colega não me deu um pedaço do bolo. Tu disse, ô meu filho. Aí você não dá aquela risadinha? Oh, meu, tão tolinho meu filho, né? É isso que os espíritos fazem com a gente. Tão tolinha, Conceição, tá sofrendo por causa disso aí. Vendo nas aflições da vida o meio de nos adiantarmos, as aflições verdadeiras, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente, compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, eles os apreciam de modo diverso do nosso. Enquanto os espíritos bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos induzem ao desespero, visando comprometê-lo. Comprometê-lo o quê? O futuro. Então, toda vez que eu tenho assim, eu digo, antes de eu chegar, Jesus já chegou. Já organizou. Não posso esquecer. O nome disso é o quê? É a certeza do amor que Ele tem por mim. E é isso que nós temos que começar a entender. Nós somos filhos de Deus. Então, muito dos nossos sofrimentos são resultado da nossa falta de fé. Porque muito dos nossos sofrimentos nem chegam a acontecer e a gente já está sofrendo. A gente já está se desesperando. A coisa vai ser daqui a 5 dias, tu já está aqui desesperada. E o que é isso? Você esqueceu que é filha de Deus, que é filho de Deus. Cadê a confiança? Cadê a confiança? Cadê a certeza de Jesus? Qual pai da terra que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Se os pais da terra não fazem isso, imagina Deus. Só que o que a gente tem que entender é que quem ama corrige, quem ama adverte. E muitas vezes, quase sempre, esses sofrimentos que nos aparecem, essas provações, os espíritos não dizem nem sofrimento, provações e expiações, é para eu me aprimorar, eu espírito. Nós nos aprimoramos muito na dor.
na dificuldade, na luta. É só você pegar 2 filhos, um criado com o pai, outro criado com a mãe. A mãe criou cheio de rococó, cheio de proteção, cheio de deixa eu resolver, meu filhinho querido, meu isso, meu aquilo, dando tudo. O pai criou o filho dentro das necessidades, que o pai lá não tem todo esse dinheiro que a mãe tem. Ensinou o menino isso, ensinou o menino aquilo, vai pegar onde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você pegar esses 2 e encontrar no futuro, os 2 tiveram base moral. Só que esse daqui com muita proteção. Qual dos 2 estão mais prontos para a vida? O que ficou com o pai. Porque as facilidades é a pior forma de você deseducar alguém. E nós temos que entender que nós devemos criar filho para a vida. Filho não é boneco. Eu vejo hoje que os pais, as mães principalmente, tratam o filho como se fosse boneco de estimação. Você está brincando com aquele bonequinho. Então, se nós estamos começando a perceber isso, imagina o pai, o Criador. Então ele sabe que as facilidades da vida prejudica muito. E as lutas da vida nos aperfeiçoa, nos deixa forte, nos deixa adulto, nos deixa aprender a lutar, a ser um guerreiro, a ser uma guerreira. Selva! É legal isso, né? É legal isso, porque quando a vida vem dar o pinote, a gente deprime, a gente quer se matar, ou então a gente se tranca dentro de um quarto e não quer mais sair de lá. Por quê? Porque ninguém me ensinou que a vida tinha que lutar. A minha mãezinha querida, muito sábia, a gente com 7, 8 anos, ali em bairro, né, pobre, bairro simples, vai lá na taberna, filha, compre isso, isso, isso e isso. Ela estava nos ensinando a lidar com o mundo dos adultos. Confira o troco. Voltei e comprei uma peça errada. O que é que faz? Volte e vá trocar. Resolva o seu problema. Não foi você que criou? Vá lá e resolve e cria. Uma mãe super protetora. Não tem problema não, filho. Deixa aqui, vai lá e compra outra coisa. Toma o dinheiro e vai lá e compra o que tinha de comprar. E o problema ficou. O processo de educação, ele começa não é na juventude, não. É na infância. Entendemos isso? Então, o processo de educação, nós como espírito, é isso. Então, não vamos pedir a Deus um dia maravilhoso, Senhor, que tudo de bom, né? Um ano maravilhoso, de muito sucesso, de muito isso. A gente não sabe nem o que está falando. Senhor, me dê força para superar os desafios que irão aparecer. Senhor, me ajude no momento em que o cliente chegar, eu saiba colocar em prática o que eu tenho aprendido na doutrina espírita. Estou grávida, o que a gente pede? Que venha com saúde, Senhor, todo perfeitinho. Se Deus fosse ouvir, nenhum suicida ou qualquer um outro não poderia espiar. Porque se for da nossa vontade, a gente não tem nenhum filho nessas condições. Agora estou grávida, Senhor, seja feita a tua vontade. Me dê força, sabedoria para educar esse espírito que o Senhor está confiando temporariamente para mim. Vamos para o último, penúltimo, né? Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? O espírito que não nos conhece é estranho. E aqueles, por exemplo, imagina o carinho do papai, da mamãe, do meu irmão que já retornou à pátria, tio, tia, avô, eu acho que o avô até reencarnou de novo. Mas, ou seja, imagina o carinho desses seres. Então, essa é a pergunta. Ele diz, sem dúvida.
E quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõe. No estudo de ontem da Revista Espírita, do ano de 1861, tem cartas psicografadas lá de vários espíritos. E tem um caso específico de uma menina, uma jovem que desencarnou, e que a mãe sofre muito. E ela conta lá, Kardec evoca esse espírito e faz pergunta, ela diz: eu estou quase sempre ao lado dela, tentando ajudá-la. Mas a revolta dela dificulta ela me sentir. Está lá na Revista Espírita, o estudo que foi gravado ontem, daqui a pouquinho, acho que a Nina já deve estar colocando no canal, de 1861. Então, obviamente, então, tia, eu tenho que estar chamando? Não, porque a gente não sabe as condições que eles estão nesse momento. No caso dessa jovem, ela está muito bem, desencarnou jovem. Então, o que a gente deve fazer sempre é saber que eles estão vivos, com uma consciência espiritual. A gente não pode mais olhar para os seres que desencarnaram como fosse ainda aquela personalidade que estava aqui. No momento que eles têm consciência no mundo espiritual, eles passam a ter a consciência espiritual, não mais só a personalidade. Ele passa a entender por que desencarnou e se preparar para uma nova reencarnação. O Chico conta, o rapaz era os pais eram judeus, e o pai à noite, ele desencarnou o rapaz, o pai ia para o cemitério e passava a noite na sepultura do filho, e a mãe chorando em casa. Na psicografia ele disse: pai, quando o senhor vai para o cemitério, eu estou em casa consolando a mamãe. Como que diz, fica ajudando a véia, que a véia está ruim também. Então, os nossos amores, eles não morreram. Eles apenas retornaram para a pátria, mas continuam mais vivos do que nós. Para finalizar, sem dúvida, né? Ele diz: e quase sempre vos protege como espírito, segundo o poder de que dispõe. Esse poder é condição moral, condição emocional. Se eles não têm condições, não tem. Por isso que eu digo, não evoque os seus amores, orem por eles. E deixa que no momento do sonho, no momento do sono, se for da vontade de Deus, a gente pode se encontrar. 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Ou seja, eles percebem, eles sentem, eles são sensíveis ao amor que temos ainda por ele, porque ele está perguntando de espírito. Os espíritos sentem ainda? Kardec pergunta, resposta: muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Então, quantas vezes o povo desencarna e a gente nem lembra? O que eles fazem? Esquece. Era a parentela corporal. Quando é uma parentela corporal, é questão de tempo de esquecer. Só que, por que a gente reencarna? Esses laços familiares, eles vão diminuindo ou vão crescendo? Por isso, às vezes, a gente encontra alguém na nossa vida, um amigo, uma amiga, e a gente identifica naquela pessoa um irmão, uma irmã, alguém muito querido. O que é isso? Família espiritual. Por que a família espiritual não reencarna junto? Porque já alcançou o objetivo, que é se amar. Com quem que a gente reencarna? Com quem que a gente casa? Com quem a gente precisa aprender a amar. A gente casa com quem precisa aprender a amar. A gente tem filhos que a gente precisa cuidar, é quase sempre devolver o que tiramos, cuidar e amar. Esse é o propósito. Foi bom, gente? Deu para aprender? Alguma pergunta?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, muitos daquilo que nós chamamos de males, que nós chamamos de sofrimento, é resultado da nossa incúria, é resultado do orgulho e da vaidade. Orgulho não falou o que eu quis, não anuiu comigo, não concordou comigo. E vaidade achar que a gente tem que estar sempre no topo de tudo. E nisso a gente sofre. A gente sofre porque a gente não quer abrir mão da posição que nós ocupamos. Então, isso é um sofrimento enviado por Deus? Não. Isso é uma expiação? Não. Então, é isso que nós temos que entender. São sofrimentos voluntários. A gente dá um teor maior àquilo que não existe. Lembra sempre disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou estaremos passando por provas, ou estaremos passando por expiações. Se está tudo muito tranquilo, é o momento de um breve repouso. E nós tínhamos que aproveitar esse momento que está tudo tranquilo para a gente adquirir depósito, para a gente fazer a nossa caixinha, ou seja, aproveitar que eu estou com o meu corpo legal, que está todo mundo bem na família, que está tudo muito tranquilo. É hora de eu arregaçar a manga e ir trabalhar. Porque quando a gente trabalha, o fio engrossa. A gente não diz assim, nossa, eu estou por um fio, né? Era o Chico que dizia, eu estou por um fio. Aí o Chico dizia, vai trabalhar no bem que engrossa a corda. Então é isso que a gente... Então o que a gente faz quando tudo está muito bem, quando tudo está legal? O que a gente faz? Nada. A gente se acomoda, dorme demais, descansa demais, viaja demais, só faz tudo demais e... Eu vou viver na Terra sem tribulações? Se eu viver sem tribulações, não tem evolução. Se você está fazendo uma apologia ao sofrimento, eu estou falando de tribulações, eu não estou falando de sofrimento. Sofrimento é uma carga a mais que nós colocamos em uma tribulação. Então, são essas atribulações da vida que vai testar a minha fé, a minha paciência, a minha resignação, a minha tolerância, o meu perdão, a minha indulgência. E tudo isso é material de espírito que está em evolução. Então nós somos aprendizes, nós estamos aqui aprendendo. E precisamos exercitar isso. Então a gente precisa de pessoas difíceis que exigem de nós tudo isso. A gente tem que enfiar isso na cabeça. Quando aparecer um perturbadinho na nossa vida, a gente diz, Senhor, muito obrigada, mandaste um instrumento para mim. Deixa eu aproveitar que é para mim exercitar o que eu tenho. É sério, é sério. Então a pessoa difícil que vive conosco é o nosso cliente. Onde aparecer um cliente, vou já aqui trabalhar e vender o produto que eu estou aperfeiçoando. E qual é o produto que essa pessoa está exigindo de mim? Tolerância. O André Luiz diz, trate os seus familiares da mesma forma que você trata as visitas. Essa atitude minha, que não está de comum acordo com o que Jesus nos ensina, acaba não é que eles se afastam, nós nos afastamos. E quando a gente fala nós nos afastamos, a gente não está falando de distância física. Isso é uma expressão. A gente está falando de distância psíquica. Nós estamos falando de vibração. Nós estamos falando de sintonia. Então, quando eu
vou cada vez mais me distanciando do bem, eu não tenho como receber a influência deles, porque agora eu estou recebendo influência da onde? Do mal. Então não é uma distância física, tá? Eu vou embora, não quero mais ficar para lá da Conceição, não. Até porque os espíritos não precisam estar ao meu lado para me influenciar. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Ele pode estar em outro planeta. A gente às vezes tem a ideia que o anjo da guarda é a nossa sombra. Você imagina o anjo da guarda todo dia ali. E aí, pessoal, para onde nós vamos hoje? Eles estão trabalhando, estão em atividade, mas eles são responsáveis. Eles estão ligados. Basta a gente chamar um momento. Por isso, a necessidade da oração. Então, se eu começo a buscar o caminho do mal, e do mal pautado em orgulho, vaidade, egoísmo e todos os seus pares ali, eu acabo não mais conseguindo perceber a inspiração dos espíritos novos. É isso que nós temos que começar a entender. Nós somos filhos de Deus. Então, muito dos nossos sofrimentos são resultado da nossa falta de fé. Porque muito dos nossos sofrimentos nem chegam a acontecer e a gente já está sofrendo. A gente já está se desesperando. E o que é isso? Você esqueceu que é filha de Deus, que é filho de Deus. Cadê a confiança? Cadê a confiança? Cadê a certeza de Jesus? Qual pai da terra que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Se os pais da terra não fazem isso, imagina Deus. Só que o que a gente tem que entender é que quem ama corrige, quem ama adverte. E muitas vezes, quase sempre, esses sofrimentos que nos aparecem, essas provações, os espíritos não dizem nem sofrimento, provações e expiações, é para eu me aprimorar, eu espírito. Nós nos aprimoramos muito na dor, na dificuldade, na luta. O Criador, então ele sabe que as facilidades da vida prejudica muito. E as lutas da vida nos aperfeiçoa, nos deixa forte, nos deixa adulto, nos deixa aprender a lutar, a ser um guerreiro, a ser uma guerreira. É legal isso, porque quando a vida vem dar o pinote, a gente deprime, a gente quer se matar, ou então a gente se tranca dentro de um quarto e não quer mais sair de lá. Por quê? Porque ninguém me ensinou que a vida tinha que lutar. Então não vamos pedir a Deus um dia maravilhoso, Senhor, que tudo de bom, né? Um ano maravilhoso, de muito sucesso, de muito isso. A gente não sabe nem o que está falando. Senhor, me dê força para superar os desafios que irão aparecer. Senhor, me ajude no momento em que o cliente chegar, eu saiba colocar em prática o que eu tenho aprendido na doutrina espírita. A gente não pode mais olhar para os seres que desencarnaram como fosse ainda aquela personalidade que estava aqui. No momento que eles têm consciência no mundo espiritual, eles passam a ter a consciência espiritual, não mais só a personalidade. Ele passa a entender por que desencarnou e se preparar para uma nova reencarnação. Então o que a gente deve fazer sempre é saber que eles estão vivos, com uma consciência espiritual. Então os nossos amores, eles não morreram, eles apenas retornaram para a pátria, mas continuam mais vivos do que nós. E quase sempre vos protege como espírito, segundo o poder de que dispõe. Esse poder é condição moral, condição emocional. Se eles não têm condições, não tem. Por isso que eu digo, não evoque os seus amores, ore por eles. E deixa que no momento do sonho, no momento do sono, se for da vontade de Deus, a gente pode se encontrar. Quando é uma parentela corporal, é questão de tempo de esquecer. Só que
Por que a gente reencarna? Esses laços familiares, eles vão diminuindo ou vão crescendo? Por isso, às vezes, a gente encontra alguém na nossa vida, um amigo, uma amiga, e a gente identifica naquela pessoa um irmão, uma irmã, alguém muito querido. O que é isso? Família espiritual. Por que a família espiritual não reencarna junto? Porque já alcançou o objetivo, que é se amarem. Com quem que a gente reencarna? Com quem que a gente casa? Com quem a gente precisa aprender a amar. A gente casa com quem precisa aprender a amar. A gente tem filhos que a gente precisa cuidar, é quase sempre devolver o que tiramos, cuidar e amar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amigos, assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos aos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.